Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da esclerose múltipla. Nossa jornada vai ser para dentro do cérebro, numa busca para entender e, o mais importante, para finalmente conseguir visualizar os danos que essa condição causa e que muitas vezes são invisíveis. E tudo isso com base numa pesquisa fascinante da Universidade de São Paulo. Para começar, vamos falar de uma queixa muito comum de quem tem esclerose múltipla. A tal da névoa cerebral, sabe? Aquela sensação de que o raciocínio está mais lento, que a concentração simplesmente some. Mas o que exatamente está acontecendo dentro do cérebro para causar isso? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Ok, vamos ao básico. Esclerose múltipla, ou EM, é basicamente uma confusão do nosso próprio corpo. O sistema imunológico, que devia nos proteger, se engana e começa a atacar o nosso sistema nervoso central. E o alvo principal desse ataque é a bainha de mielina, que é uma espécie de capa que protege as nossas fibras nervosas. O resultado desse ataque é bem amplo. Muita gente associa a EM só com as dificuldades de andar, com os sintomas motores, né? Mas o impacto vai muito além. A pesquisa mostra que até 65% das pessoas com EM têm algum tipo de declínio cognitivo. Isso se traduz em problemas de memória e principalmente naquela lentidão para processar as informações, a tal da névoa cerebral. E é aqui que a gente chega no coração do mistério científico. Por muito tempo, existia uma coisa que frustrava os médicos. Os exames de imagem mostravam lesões, mas a quantidade dessas lesões nem sempre batia com a gravidade dos sintomas. Uma pessoa podia ter uma névoa cerebral horrível e outra, com um exame bem parecido, quase nada. Tinha alguma coisa ali que os exames não estavam conseguindo pegar. Para desvendar esse mistério, a gente precisa entender um pouquinho de como o cérebro é fiado. Vamos dar uma olhada na biologia por trás da comunicação entre os neurônios. A melhor analogia é pensar na fiação elétrica da nossa casa. Os axônios são como os fios de cobre, que carregam os sinais elétricos. A mielina é aquela capa de plástico em volta do fio. Ela é absolutamente essencial para que o sinal passe rápido e de forma eficiente, sem dar curto-circuito. Então, quem são os eletricistas que cuidam dessa fiação toda? São essas células incríveis aqui, os oligodendrócitos. Cada um deles consegue esticar vários braços para criar e cuidar da capa de mielina de até 50 axônios diferentes. São eles, os heróis anônimos que mantêm nossa fiação cerebral em ordem. E a diferença que a mielina faz é absurda. Num axônio saudável, com a capa de mielina, o sinal elétrico praticamente voa. Agora, na esclerose múltipla, quando essa capa é danificada, o isolamento falha. O sinal fica lento, distorcido ou às vezes nem chega no destino. É literalmente um curto-circuito no cérebro. Isso nos leva de volta ao problema dos exames de imagem. Se a falha está nesse isolamento, por que é tão difícil de enxergar? Vamos entender por que a ferramenta padrão, a ressonância magnética, não dá conta do recado. A ressonância magnética convencional é uma ferramenta fantástica para ver as grandes áreas de inflamação. Pensa nela como um equipamento que enxerga os incêndios florestais no cérebro. Ou seja, as áreas onde o ataque do sistema imunológico está acontecendo com força total. O problema é o que acontece depois que o fogo apaga. E aquele dano mais sutil? A perda microscópica da capa de mielina em áreas que, na ressonância comum, parecem perfeitamente normais? É aí que essa ferramenta chega no seu limite. E a busca por algo melhor começa. E essa busca nos leva direto para esse estudo da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores decidiram colocar diferentes tecnologias de imagem frente a frente, como num campeonato, para ver qual delas conseguiria finalmente revelar esse dano invisível. E nessa disputa, a gente tinha 3 técnicas avançadas: a MTR e a DTI, que são tipos mais sofisticados de ressonância magnética, e uma outra técnica chamada PET, que usa um marcador especial, o tal do 11C-PIB. A grande diferença entre elas é como elas medem a mielina. Ferramentas como a MTR fazem isso de um jeito indireto. Elas analisam o comportamento da água perto da mielina para ter uma ideia se ela está íntegra. Já o PET com 11C-PIB é outra história. Esse marcador foi feito para viajar pelo cérebro e grudar direto na mielina. É como se ele acendesse uma luz onde tem mielina, dando uma medida muito mais direta. Então, depois de testar essas 3 tecnologias em pacientes e num grupo de controle saudável, qual foi o resultado? Qual delas conseguiu, de fato, enxergar o que as outras não viam? Olha, os resultados foram claríssimos.
Tanto a MTR quanto o PET com 11-CPIB foram muito, muito bons em diferenciar as áreas com lesão do tecido cerebral saudável. A técnica DTI, por outro lado, ficou bem para trás. Os vencedores foram claros. A conclusão da própria pesquisa confirma isso. O ponto-chave é que MTR e C11-PIB se mostraram métodos muito melhores para realmente quantificar, ou seja, para medir a quantidade de mielina no cérebro. E aí, um número em particular revelou a peça que faltava no quebra-cabeça. Esse número mostra uma ligação estatística muito forte. Ele provou que, quanto menos mielina o exame PET encontrava no corpo caloso, que é uma ponte super importante no cérebro, mais lento era o processamento de informações da pessoa nos testes cognitivos. Finalmente, uma ligação direta e mensurável com a névoa cerebral. Mas é importante dizer que a ciência avança aos poucos. O estudo também achou uma limitação. Mesmo sendo ótimas para medir a mielina, essas ferramentas ainda não conseguiram, sozinhas, diferenciar os tipos clínicos da doença, como a forma que vai e volta daquela que é progressiva. Isso mostra que ainda tem mais mistérios para resolver. Então, para onde a gente vai a partir daqui? Qual é o impacto real dessa descoberta toda? O impacto mais imediato é no desenvolvimento de tratamentos. Pensa assim, se o objetivo é criar um remédio que repare a mielina, é preciso ter uma régua precisa para medir se ele está funcionando. E essas novas técnicas de imagem são exatamente essa régua. Elas podem acelerar, e muito, a busca por terapias que consigam reparar a mielina. No fim das contas, o que essa pesquisa brilhante nos mostra é um avanço e tanto. Ela nos dá as ferramentas para finalmente ver e medir um dano que antes era praticamente invisível. E a partir do momento em que a gente consegue enxergar o problema com clareza, a gente fica muito mais perto de encontrar uma solução. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Agora que é possível iluminar esses danos ocultos com uma clareza sem precedentes, a questão muda de figura. Não é mais apenas o que está acontecendo, e sim o que a gente pode fazer a respeito. A capacidade de ver é o primeiro e talvez o mais importante passo para a capacidade de um dia, quem sabe, reparar.